Fala, sócio, beleza? Rafael Sebra aqui do Quero Ficar Rico, e nesse vídeo eu vou falar sobre um tema que eu tenho certeza que vai ter aquela pitada de polêmica no final das contas, mas que é muito importante para você enquanto investidor, para que você tome consciência disso antes de tomar suas decisões de investimento. Tomando consciência, você pode decidir por fazer ou não, por investir ou não em estatais, que é o tema desse vídeo. Já desde agora eu queria que você deixasse aqui nos comentários. Você investe em estatais? Tem algum estatal na sua carteira? Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, Sabesp, qualquer uma. Tem alguma estatal na sua carteira? Deixa aqui embaixo sim ou não e diz qual é a estatal que você tem, tá? E para falar desse tema, estou falando de estatal, empresa que é controlada pelo governo, não tem como a gente falar sobre esse assunto sem, de alguma maneira, terminar falando sobre política. E, ultimamente, falar sobre política tem causado muitos atritos por aí, né? A depender da sua orientação, se você é direita, esquerda, se você é capitalista, comunista, se você é liberal ou se você é um cara mais nacionalista, conservador, vamos dizer assim, se você é Lula, se é Bolsonaro, dependendo de qual seja a orientação, mais dia menos dia isso termina causando, mais frase menos frase, termina causando algum incômodo. E é importante deixar claro que eu não tenho nenhum objetivo de ser um comentarista político, de falar sobre política, apenas aquilo que faz sentido para os investimentos, para o tema que eu trato aqui. Então é importante que fique bem claro isso, tá? Não tenho político de estimação, não me incomodo do ponto de vista pessoal quando alguém fala sobre aquela área que eu gosto mais, ou isso ou aquilo. Importante que isso fique bem claro, tá? Então já fazendo esse aviso desde agora, para se por acaso você é daqueles que se ofendem, já pode parar de assistir o vídeo a partir de agora, tá? Se você é uma pessoa mais racional, uma pessoa que sabe lidar bem com críticas, independente de ser uma pessoa que um presidente que você defende ou não, você pode assistir esse vídeo até o final. Dito isso, o que é uma estatal? De uma maneira bem simplória, tá? Correndo risco, inclusive, até de ser economicamente errado, mas estatal é uma empresa que é controlada pelo Estado, que de alguma maneira o Estado, seja ele o federal, a União Federal, ou o Estado mesmo, o estadual, a esfera estadual, tem a participação, na verdade nem participação, seja a controladora da empresa, ou seja, tenha mais de 50% das ações daquela empresa, tá? Então, mesmo em caso de empresas listadas na Bolsa de Valores, naqueles casos em que o governo tem mais de 50% ou mais de participação no capital social da empresa, ela é chamada, a grosso modo, de estatal. O termo técnico, no caso das empresas listadas na Bolsa, seria Sociedades de Economia Mista. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Petrobras é uma sociedade de economia mista. Já, por exemplo, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, ela não é listada, é 100% do governo e tudo mais, tá? Então, basicamente é isso. E aqui já fica bem claro o seguinte, a partir do momento que a empresa é listada na Bolsa, ela passa a ter acionistas, pode ter investidores de qualquer lugar. Você, eu, podemos comprar ações da Petrobras e nos tornarmos sócios da empresa, podemos comprar ações do Banco do Brasil e nos tornamos sócios da empresa e, consequentemente, sócios do governo. E qual a grande sacada, qual o grande objetivo do acionista? O acionista, no final das contas, quer o quê? Que a empresa aumente sua produtividade e, obviamente, gere lucros. Esse é o grande desejo, o grande foco do acionista de uma empresa, do sócio de uma empresa. Já o governo, ele quer mais disso, pensando de uma maneira bem romântica, ele quer atender aos anseios da população. Então, o objetivo número 1 do governo não é gerar lucro. Não é que aquela empresa que ele comanda, que ele controla, gere lucro. Ele quer que gere, óbvio, beleza, mas não é necessariamente aquele objetivo número 1. Pode ter outros interesses por trás. E muitas vezes, esses interesses que existem por trás são muito mais para fazer um movimento mais para dar popularidade do que para efetivamente ajudar a população, tá? E aqui eu vou dar alguns exemplos para que vocês entendam, mas isso aqui já mostra claramente um conflito de interesses no caso das empresas que são controladas pelo governo. Você, enquanto acionista, quer lucro e o governo não necessariamente quer isso em primeiro plano, em primeiro lugar. Então, isso por si só já deveria mostrar para você o seguinte, não é que é proibido investir em estatais, mas que ao investir em estatais vai existir esse risco adicional, esse risco governo, que muitos hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, 2021, em fevereiro, o nosso presidente é o Jair Bolsonaro. Então, hoje o pessoal chama isso de risco Bolsonaro, já foi chamado de risco Lula, risco Dilma, risco Temer. Enfim, mas é o risco Brasil, de uma maneira geral, o risco de quem tiver no governo, tá? Então, trazendo para vocês alguns exemplos recentes de como o governo pode meter o seu dedinho
nessas empresas, nessas sociedades de economia mista, nas empresas estatais listadas na Bolsa e podem prejudicar você enquanto acionista. Trouxe aqui, separei 2 exemplos com notícias, com passo a passo para vocês entenderem como isso foi acontecendo e no que isso deu. Vamos dar uma olhada a partir de agora. O primeiro caso foi o do Banco do Brasil, que agora em janeiro anunciou algumas mudanças até para continuar competindo com os outros bancos privados do país. O Banco do Brasil é um dos maiores bancos do país e obviamente viu que Santander, Itaú, Banco Bradesco começaram a fechar agências por conta desse movimento de as pessoas usando menos agências, enxugamento de gastos, bancos digitais, todo mundo se movendo para o online. Eles começaram a perceber que não está fazendo mais tanto sentido ter essa quantidade absurda de agências. Então os bancos privados anunciaram o fechamento de várias agências e o Banco do Brasil não queria ficar para trás nesse aumento de produtividade, nesse enxugamento de gastos. E no dia 11 de janeiro de 2021, o Banco do Brasil anunciou a desativação de 361 unidades físicas. Dentre essas unidades, pontos de atendimento, 112 delas eram agências bancárias mesmo. Isso no dia 11. E no dia 14, o presidente Bolsonaro pede ao Paulo Guedes a demissão do presidente do Banco do Brasil. Isso aí foi, inclusive, oficializada essa informação pela própria Secretaria de Imprensa da Presidência da República e do Ministério da Economia também, né? Que é quem tem o controle do Banco do Brasil. Isso foi no dia 14, tá? E aí no dia 30, terminou que o Guedes conseguiu convencer o Bolsonaro a não demitir o presidente naquele primeiro momento. Não sei exatamente no momento que você está assistindo esse vídeo. Pode até ser que o presidente do Banco do Brasil já tenha sido trocado também, tá? Mas por enquanto não foi. E aí no dia 30 de janeiro de 2021, Bolsonaro, abrindo aspas para ele, falou: o Banco do Brasil precisa ter lado social ao discutir o enxugamento, o diz Bolsonaro, né? E inclusive nesse mesmo dia, quando ele fala do lado social basicamente é tipo, olha, a gente não pode só pensar no lucro, a gente tem que pensar também nos funcionários, nas pessoas. Então a gente tem que pensar nisso tudo ao decidir fechar a agência e demitir pessoas, porque é uma empresa pública. Quando ele fala isso, porque de certa forma ele dá aquele alento, não só nos sindicatos bancários, mas também nos servidores e como consequência para a população, que está sendo tão incomodada por questão de desemprego e tudo. E aí chega um banco que tem participação do Brasil e diz que vai enxugar simplesmente para aumentar o lucro dos acionistas, vamos dizer assim, né? E aí o presidente ainda falou o seguinte, ele negou qualquer interferência no Banco do Brasil, mas, abre aspas também para o presidente Bolsonaro, falou: eu que ponho e eu que demito e não tenho que dar satisfação a ninguém. De fato, existe essa previsão constitucional, o presidente ele pode indicar o presidente do Brasil pode indicar o presidente do Banco do Brasil, da Petrobras, ele tem essa prerrogativa constitucional. E, obviamente, ele não precisaria dar satisfação para ninguém, mas a partir do momento que você entra no governo falando sobre privatização, sobre diminuir o Estado, tirar o Estado das costas do cidadão, enxugar gastos, focar no liberalismo, esse discurso vai totalmente de encontro, esse novo discurso do presidente Bolsonaro vai totalmente de encontro ao que ele falava no começo da campanha. Então, isso, de certa forma, é uma interferência, sim, e, obviamente, por ser totalmente desalinhado com o discurso inicial, deveria ser dada alguma satisfação para poder explicar por que essa mudança. Voltando a falar da parte dos números, qual foi o resultado disso? No dia 12 de janeiro, logo depois do Banco do Brasil anunciar que vai desativar agências, o preço das ações chegou a R$ 39,50. O maior valor das últimas semanas, tá? Um valor bem bom, bem alto do Banco do Brasil, R$ 39,50. E no dia 22 de fevereiro de 2021, que é exatamente quando eu estou gravando esse vídeo, estou colocando inclusive até os prints para vocês irem acompanhando, as ações do Banco do Brasil chegaram a cair para R$ 29,17. Não sei exatamente quando fechou, porque eu estou gravando esse vídeo à tarde, na segunda-feira. A bolsa ainda não fechou, tá? Então essa queda de 39 para 29 representa uma queda de 26,15% nas ações do Banco do Brasil em aproximadamente um mês e meio, desde que começou a se anunciar que ia fechar a agência, até o dia de hoje, que obviamente tiveram essas rusgas do presidente com o presidente do Brasil, com o presidente do Banco do Brasil, mas também teve um outro fator que pesou muito e que, por tabela, influenciou negativamente o Banco do Brasil, que é esse segundo ponto que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, só lembrando que o Estado brasileiro possui 50% das ações do Banco do Brasil, tá? Então, qualquer queda que aconteça nas ações do Banco do Brasil impacta, de certa forma, o patrimônio brasileiro, o patrimônio do Estado brasileiro, tá?
Então esse foi o caso de dedo do governo do Banco do Brasil. Vamos dar uma olhada agora no caso do dedão do governo na Petrobras. O caso da Petrobras tem sido bem emblemático, não só porque é mais recente, mas principalmente porque os efeitos foram muito mais danosos para a economia, para os investimentos de maneira geral, porque causou impacto não só nela, mas em várias outras estatais. Porque o mercado começou a perceber que, pode ser que o presidente comece a interferir em outras estatais de maneira mais forte. Tudo começou com o aumento do preço da gasolina, né? A gente vem num momento de recuperação de preço de petróleo. De dezembro até agora, o preço do petróleo já subiu mais de 35%. A gasolina é feita do petróleo, refino e aí faz-se a gasolina. O petróleo subindo, não tem outro caminho a não ser aumento do preço da gasolina. E aqui tem dois fatores. O petróleo é precificado em dólar. Então não só o preço do petróleo vem subindo em dólar, como o real vem se desvalorizando em relação ao dólar. Então isso causa um efeito duplo para impulsionar a questão do aumento dos custos e, obviamente, aumento do preço do combustível. Então isso, quer queira, quer não, é uma consequência da alta do dólar em relação ao real. Leia-se desvalorização do real em relação ao dólar. O real tem perdido força por uma série de motivos que tem inclusive causado inflação, mas eu não vou falar sobre isso, já falei detalhadamente sobre isso, sobre o impacto da inflação nos nossos investimentos e quem é o criador dessa inflação. Se você quiser saber mais, eu vou deixar um balãozinho aqui em cima, tá, para você saber. Mas tudo começou com essa questão do aumento da gasolina, a população reclamando do preço da gasolina, e aí o Bolsonaro veio no dia 18 de fevereiro de 2021, à noite, tá? Então já depois do fechamento do pregão, fechamento daquele dia de negociação da Bolsa de Valores, e falou o seguinte: algo vai acontecer na Petrobras, abrindo aspas para ele, tá? Diz Bolsonaro sobre o preço dos combustíveis, tá? Ele não gostou do aumento e disse que algo ia acontecer para poder controlar isso, para poder gerenciar essa questão do aumento do custo dos combustíveis, do preço dos combustíveis. Existem alguns caminhos, por exemplo, baixar impostos, não só os federais como estaduais. ICMS é um dos maiores gulosos da inflação, do preço da gasolina. Mas tudo bem, ele falou isso no dia 18. No dia 19, no dia seguinte, as ações da Petrobras, representadas pela Petri 4, caíram 6,87% só pela ameaça, pelo algo vai acontecer com a Petrobras. E aí no mesmo dia 19 à noite, já depois também do encerramento das negociações da Bolsa de Valores, fechamento do pregão, isso era uma sexta-feira, Bolsonaro anuncia a indicação do general Joaquim Silva e Luna para assumir a presidência da Petrobras. Então, na sexta-noite, ele anunciou a troca do comando na Petrobras. Isso causou, obviamente, um rebuliço que só pode ser percebido em termos de Bolsa de Valores na segunda-feira, hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, que no dia 22 de fevereiro de 2021, as ações da Petrobras chegaram a cair no único dia mais de 21%. Não sei exatamente quanto vai fechar, eu vi que estava até caindo menos, estava caindo 18%, tinha recuperado uma parte do valor, mas essa queda, somada à queda do dia 19, representa em apenas 2 dias uma queda de mais de 26% nos preços, no valor de mercado da empresa, no preço, na cotação da Petrobras. Só para você ter uma ideia, ela antes dessas quedas era avaliada em aproximadamente 400 bilhões de reais, então essa queda de mais de 26% representa uma queda de um valor aproximado, uma perda de valor do mercado aproximado de 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais. E aí eu vejo muita gente falando, bem feito, os investidores só querem serem beneficiados, estão rindo dos investidores porque perderam, porque estão tendo essa desvalorização. E primeiro de tudo, os bons investidores, em muitos casos, não têm nem estatais em sua carteira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a partir do momento que existe uma perda de 100 bilhões de valor no mercado e que o Estado brasileiro possui 50,26% das ações da Petrobras, isso significa que a microfonada do presidente ou essa atitude intempestiva do presidente causou uma desvalorização patrimonial aos cofres públicos, ao Estado brasileiro, de mais de 50 bilhões de reais. Se a Petrobras teve uma perda de valor marcado de 100 bi e o governo tem mais de 50% dela, significa que o governo perdeu, o governo, no caso o Estado brasileiro, mais de 50 bilhões em valor de mercado, em patrimônio,
com essas ações da Petrobras que o governo brasileiro tem, tá? Então, antes de você estar rindo dos investidores que perderam dinheiro, lembre-se que essa fala, essa atitude causou essa perda de mais de 50 bilhões. Imagina se qualquer outro presidente, caso você goste do Bolsonaro, qualquer outro presidente tivesse causado uma perda de 50 bilhões de reais. Imagina o que você pensaria, tá? Então é importante, às vezes, você ter um pouco mais de serenidade para poder chegar a algumas conclusões. Então a conclusão que eu chego sobre essa questão das estatais, e eu tinha falado para vocês no começo, não tem como falar sobre estatais sem falar da política de maneira geral. E, infelizmente, a gente tem que falar de quem está na política agora. Isso não quer dizer que os outros não fizeram, pelo contrário, o Lula quase quebrou, o Lula junto com a Dilma quase quebraram a Petrobras. Não só com interferência, já teve aumento, interferência da Dilma na conta de energia, na própria Petrobras, mas principalmente com a corrupção instalada lá dentro que praticamente destruiu a empresa. Ela vinha em plena recuperação, em franca recuperação, e agora teve essa nova interferência do Bolsonaro que deu essa prejudicada de 1/4 de valor da empresa, tá? Então assim, que fique bem claro, tá? Eu não tenho político de estimação. O Lula já cagou pra cacete, a Dilma já cagou pra cacete, na minha opinião o Bolsonaro tá cagando pra cacete agora também, com a Petrobras especificamente, tá? Então a conclusão que a gente chega sobre esse assunto, agora sem falar mais sobre política, é que você pode até investir em estatais, mas é importante que você leve em conta esse risco adicional. Se você investe assim, não, o Banco do Brasil é extraordinário, não tem interferência, em termos de preço ele está muito mais barato do que o Banco Itaú ou o Bradesco, é claro que vai estar sempre mais barato, porque sempre tem esse risco adicional, então ele tem que ser vendido de uma maneira descontada em relação aos seus concorrentes privados, que não sofrem essa interferência do governo. Então é claro que isso vai acontecer. Tá? Então você precisa ter a consciência disso. Tanto é que evitar empresas com dedo do governo é uma das premissas do vestibular da Sociedade Milionária. Eu tenho um método, o método VSM, vestibular da Sociedade Milionária, que eu mostro exatamente o passo a passo para estudar as empresas e decidir se vale a pena ou não investir nessa empresa. E um dos pontos que eu destaco lá que você deve evitar, não quer dizer que você está proibido de fazer, mas que você deve evitar é investir em empresas estatais, tá? Então, caso você queira saber mais sobre esse método VSM e muito mais sobre como se tornar sócio de boas empresas, como investir em renda variável, como investir na Bolsa de Valores, vou deixar esse link aqui embaixo para você, está aparecendo aqui, sociedademilionaria.com/workshop, basta você acessar ele também está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Basta você acessar esse link, reserva um horário e para a gente se encontrar lá na sala de transmissão, vou te dar um workshop 100% gratuito, com aproximadamente 60 minutos para te mostrar exatamente o passo a passo que eu sigo para estudar minhas próprias empresas, inclusive mostrando as ferramentas que eu utilizo para poder fazer essas consultas, tá? E a boa notícia é que essas ferramentas, inclusive, são gratuitas, tá? Se quiser saber mais uma vez, está aqui embaixo, sociedademilionaria.com/workshop. Se você tiver gostado desse vídeo, é só clicar no joinha aqui embaixo, tá? O curtir, para você não é quase nada, mas para mim faz uma baita diferença. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, é só você clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo que diz inscrever-se, depois clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.